fazer uma cirurgia de emergência, e eu não estava aqui no Brasil, né? Então pensa a aflição, eu lá na Argentina e vendo tudo acontecer, e querendo mudar voo, e não tinha como mudar voo, e aquela loucura. Mas graças a Deus, assim como a Bíblia fala, há amigos mais chegados que irmãos. Então nós sabemos que a família do Senhor, né, uma família em Cristo, a família da fé, são pessoas que o Senhor tem dado para cuidar, para zelar, para orar, para interceder, né? Então assim, quero agradecer à igreja pelas orações, pela intercessão, pela quantidade de mensagem que nós recebemos, né? Se vocês quiserem eu fico com a Rebeca. Eu falei, irmão, você não quer ir passear com a Luna, você não quer pagar as contas, né, irmão? Mas ficar com a Rebeca você quer, né? Brincadeira, irmãos, mas obrigado pelo carinho, né? Muita gente aí se dispondo a nos ajudar. Claro, a nossa família biológica também, que de fato, né, esteve ali com a gente. A Sara quase veio hoje, até chegou a se arrumar a Rebeca, mas aí a Rebeca tá bem chatinha, porque ficaram 3, 4 dias ali, mais distante da Sara, né? Então criança ainda bebê, muito apegada à mãe, e aí ficar 3, 4 dias, então ela ainda fica naquele estágiozinho ainda de adaptação, agora que está voltando ao normal. Mas graças a Deus, irmãos, foi um susto, mas está tudo bem. Imagina para vocês verem o quanto as coisas mudam de uma hora para outra, né? Eu viajei na terça, quarta-feira cedo, a Sara me manda mensagem, amor, estou sentindo muita dor. Ela já vinha sentindo uma dor abdominal, mas que vinha para as costas, e ela estava achando que era cólica de rins, né? Que é mais comum, e já tinha um tempo que ela vinha sentindo essa dor. Aí na quarta de manhã ela me manda mensagem, amor, estou sentindo uma dor muito forte. Aí eu falei, vai no hospital. Ela foi no hospital, no que ela foi no hospital, o médico já falou assim, faz uma ultrassom, fez a ultrassom. Na hora que viu o resultado da ultrassom, o médico falou assim, eu vou te liberar só para ir em casa, tomar um banho, pegar um par de roupa e já volta, que você vai ficar aqui no hospital internado, e amanhã cedo eu te opero. Tipo assim, amanhã cedo você me opera? Então, né, tudo muito rápido. E quem já aqui operou de apendicite sabe que também não, por mais que é simples, mas ao mesmo tempo não é, né? É algo que é simples, mas se você vacilar, pode se agravar muito, e graças a Deus não chegou nesse estágio de se agravar. Então foi tudo muito rápido, né? Os irmãos também, o Otávio e a Fernanda não estão aqui, mas são um casal de médicos também, amigos, que são membros aqui dessa igreja, já correram atrás de tudo, organizou tudo para ajudar. Uma vez que eu estava fora, já foi atrás de hospital, já correu atrás do médico, e graças a Deus ela está muito bem, já está se recuperando, tá? Mandou um abraço para a igreja, falou que está morrendo de saudade, porque também domingo passado a gente não estava aqui, a gente estava num casamento, e aí esse domingo ela toda empolgada, achando que está aqui, e acabou não conseguindo, tá? Mas está tudo bem, tá, irmãos? Obrigado aí por tudo, continue orando. A recuperação ainda é um pouco complicada, né? Quem já fez esse tipo de cirurgia sabe que por mais que é tranquilo, mas sente muita dor, muito incômodo, é ruim, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo, amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 15, e eu quero discorrer com os irmãos um pouquinho sobre esse texto de Lucas 15, que é um texto muito conhecido pelos irmãos. Muitos aqui provavelmente já leram as histórias, né, as parábolas aí de Lucas 15, principalmente a parábola do filho pródigo, né, que é talvez, quem sabe, aí a mais conhecida. E você já deve ter ouvido algumas ministrações em cima dessa parábola, porém eu quero trazer uma ótica talvez nova para você. Uma ótica talvez que você ainda não olhou dessa maneira para essa parábola, ou até já olhou, e amém, glória a Deus por isso. Então que isso seja um complemento daquilo que o Espírito Santo já ministrou ao seu coração. Então eu quero desafiar os irmãos, como a voz não está ajudando, né? Eu não vou ler todo o texto, mas eu peço que os irmãos leiam na casa de vocês, Lucas capítulo 15, do verso 1 até o verso 32. Então Lucas 15, do 1 até o 32, que é o que nós vamos meditar aqui hoje, então. Mas eu vou ler aqui alguns trechos que são fundamentais para aquilo que nós vamos devanear, discorrer aqui hoje, amém? Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 15, a gente vai falar um pouquinho sobre essas parábolas aí, sobre esses textos. Então diz assim, Lucas 15, 1, e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas da má fama, estavam se reunidas para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuraram, murmurando:
este saldo se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 199 e vai em busca da que extraviou até que a encontre? E assim que a encontre, coloca-a por sobre os ombros, cheios de júbilo, e ruma para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. A segunda parábola diz assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. E vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E depois então vem a terceira parábola. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a quem tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e mandou-o para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o pai o viu, e pleno de compaixão correu, o encontrou seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceu nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenas matar o novilho gordo para ele? Então lhe arrasou-lhe o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que possui é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta de teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, assim como Jesus aqui ministra então, aqueles homens que estavam ali
ouvindo os pecadores, os fariseus, os mestres da lei, que nós também possamos ser ministrados por essa palavra, com sabedoria e entendimento. De igual modo, Jesus queria explicar àqueles homens ali, que nós devemos ter também esse mesmo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa aí, aberto, sua Bíblia em Lucas 15. Eu vou bem devagar, para a voz ir ajudando aqui, mas vai tentando me acompanhar. Em Lucas 15, no verso 1 e 2, então ali estavam reunidos os fariseus e os mestres da lei, colocando Jesus na parede, porque eles queriam entender qual era a essência desse evangelho que Jesus pregava. Como que esse evangelho, então, permitia, como é falado aí no verso 2, na parte B, que ele recebesse os pecadores, sentasse com eles, comesse com eles, com os pecadores, com as prostitutas. Então eles queriam entender sobre isso. E Jesus, então, para explicar a essência desse plano divino, ele conta 3 histórias. Ele vai contar 3 parábolas, irmãos. E toda parábola bíblica não necessariamente é uma história que aconteceu, mas é uma história que Jesus usa então ali para exemplificar algum ensinamento, alguma forma de ensinar algo àqueles ouvintes naquele tempo. E as 3 parábolas têm algo em comum, irmãos. A primeira parábola vai dizer do quê? Da ovelha perdida. A segunda parábola vai falar o quê? A dracma perdida. A terceira parábola vai falar de quê? Do filho perdido. Então as 3 parábolas vai falar sobre perdas. Então uma coisa aqui que nós já precisamos entender, irmãos. É impossível você entrar nessa onda de evangelho, é impossível você se converter ao Senhor, é impossível você querer caminhar com Jesus, sem achar que você não vai ter que perder alguma coisa. Algumas coisas você vai ter que deixar pelo caminho, mas algumas coisas, irmãos, você também vai ter que procurar ao longo dessa caminhada. Então nós vamos dar mais ênfase aqui, na parte do verso 11 até o 32, quando ele está falando ali, sobre o filho que se perdeu. A ênfase dessas 3 parábolas está ali na parábola do filho que se perdeu, porque havia ali 2 públicos ouvindo Jesus. Qual era esse público? É muito importante que fique claro isso para vocês, irmãos. Muita gente, às vezes, lê, escuta, prega sobre essa parábola, e aqui cabe várias formas de se ministrar, que você tem algumas maneiras de se ministrar essa palavra, mas eu quero que vocês dê ênfase que existia 2 públicos ali. O primeiro público eram os publicanos e pecadores mesmo, gente que não queria consertar a vida, mas que amava ouvir Jesus, amava caminhar com Jesus, amava ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer, mas não queria mudar de vida, não queria entrar no moralismo, não queria entrar na religiosidade que os fariseus e os escribas pregavam. E esse era o segundo público que estava ouvindo ali Jesus. Então, de um lado você tinha pecadores, você tinha do outro lado os mestres da lei, os fariseus, aqueles caras que andavam na moralidade, estudavam as escrituras, obedeciam às escrituras, oravam com frequência. Mas um dos grandes erros aqui, irmãos, que muita gente comete, é porque eles acham que Jesus está ministrando essas 3 parábolas para os publicanos e pecadores. E a ênfase de Jesus nessa ministração aqui era para os escribas e mestres da lei. Era para os fariseus, aqueles que achavam que sabia, aqueles que achavam que estavam andando corretamente. E a ênfase de Jesus, então, nessas 3 parábolas, é falar com esses caras, é falar com esses homens. Então nós precisamos caminhar aqui e entender, irmãos, que por mais que havia ali os pecadores, Jesus queria falar para esse segundo grupo, que era o grupo, irmãos, dos mestres, dos que se diziam fazedores de boas obras, mas que estavam cegos na sua mesquinhez religiosa, que estavam numa cegueira, estavam destruindo as suas almas pela cegueira religiosa e estavam levando com eles todos os seus seguidores.
Então é aí onde Jesus então conta essas parábolas. E a parábola do filho pródigo, na verdade, irmãos, ela está mais para a parábola do Deus pródigo do que do filho pródigo. E eu vou explicar o porquê para vocês. Porque pródigo não tem nada a ver com rebeldia, pródigo não tem nada a ver com dado à farra, não tem nada a ver com beberrão. Muitas vezes a gente acha que é isso, né? Filho pródigo é o filho rebelde, é o filho beberrão, é o filho pecador. Mas não, pródigo é aquele que não mede esforços quando se entrega a algo. Pródigo é aquele que se entrega com intensidade em tudo que faz. A questão é que o filho mais novo, ele era muito intenso. Quando ele estava na casa do pai, ele era intenso na casa do pai. Mas quando ele foi para fora da casa do pai, ele foi intenso fora da casa do pai. Então, por que Deus pródigo? Porque o Deus que nós servimos é um Deus intenso naquilo que Ele faz. Só que a grande vantagem é que o Deus que nós servimos, Ele só faz o bem para nós. Então, nesse momento aqui, irmãos, é importante que você entenda que pródigo é aquele que não mede esforços na sua entrega. Então nós vamos chamar então essa parábola de Deus pródigo, o Deus que não mede esforços para fazer algo por alguém. Mas existem 3 principais personagens nessa parábola, e nós precisamos então entender esses 3 personagens, e que eles fiquem muito claros para nós. O primeiro personagem é o pai. Então, quando eu li essa parábola, tem 3 figuras aqui: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Só para refrescar a memória de vocês, o filho mais novo é o que pede a herança. Lembra lá? Pai, dar-me a minha parte da minha herança. Então esse é o filho mais moço, mais jovem. O segundo então é o filho mais velho, que é aquele que no final fica revoltado, porque o pai está fazendo uma festa, porque o filho mais novo voltou para casa. Então esses 3 personagens, o pai aqui está representando Deus, amém? O filho mais moço está representando os publicanos e pecadores, e o filho mais velho está representando os mestres da lei e os fariseus, amém? Importante que isso fique claro para nós. E olha só, observe que no texto vai dizer que os 2 irmãos estão fora da casa, por motivos diferentes, claro. Um estava fora da casa do pai porque ele queria curtir a vida, porque ele queria desfrutar das coisas da vida. O outro estava fora da casa do pai porque ele estava o quê? Trabalhando. Os 2 fora da casa do pai, um muito mais distante, o outro um pouco distante. Porém, irmãos, ambos estavam perdidos. Diga assim comigo: perdidos. E aí existe outro ensinamento aqui que a gente precisa nos atentar. Às vezes existem irmãos mais novos que nós conhecemos, que está bem distante da casa do pai, né? E aí a gente fica olhando para aqueles irmãos lá nas redes sociais e fala assim: nossa, esse cara está perdido demais, né? Não, mas está desviado demais esse irmão aí. Nossa, mas ele está longe da casa do pai. E também existe irmão mais velho, que está pertinho da casa do pai, até vem no culto aos domingos, frequenta o culto, é bom para frequentar um culto, mas está tão perdido quanto aquele que está distante. Então entenda uma coisa, irmãos, mesmo o irmão mais velho, estando próximo da casa do pai, frequentando a casa do pai, ele também estava perdido. E a grande saga da humanidade, irmãos, é o homem tentando voltar para casa. Desde Adão até o Cristo, passando por Adão, Abraão, Moisés, Josué, reis, juízes, os profetas, é o homem tentando de várias maneiras voltar para onde? Para a casa do pai. O homem tentando regressar para a casa do pai. Mas sabe o que é o problema? Que muitas vezes nós tentamos voltar para a casa do pai pela força do nosso próprio braço. Agora a pergunta que eu faço é: como voltar então para a casa do pai? Como que nós vamos voltar para a casa do pai? Porque aqui nessa história, irmãos, só existe 2 tipos de filhos: o que está muito longe, o que não está tão longe, mas ambos estão perdidos. Então ambos precisam voltar para a casa do pai. E às vezes você aqui nessa noite, você vai se identificar com algum desses 2 irmãos. Às vezes você não está tão distante da casa do pai, mas está se sentindo perdido. Ou às vezes você está bem distante mesmo. Você está notando que você está bem perdido.
Então o primeiro passo, o primeiro ponto aqui, para que a gente possa voltar para a casa do Pai, nós precisamos da iniciativa graciosa do Deus pródigo. O Deus que não mede esforços para nos resgatar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma vez que Deus se revelou para você, irmão, não adianta você fugir mais não. Não adianta você esconder, porque a iniciativa graciosa de um Deus pródigo, um Deus que faz tudo para te resgatar. Então não é você, é Ele que faz. E nem sempre é pelo amor. Vocês já ouviram aquela frase, não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Aquela frase meio clichê, religiosa, né, irmãos? Nós vamos pelo amor, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas se demorar muito, às vezes a dor chega. Então, a iniciativa graciosa desse Deus, esse Deus que os fariseus estavam acusando, como que pode ele comer com os pecadores? Naquele tempo, irmãos, para o judaísmo, para o meio ali judaico, para a cultura judaica, você sentar com alguém à mesa, naquele tempo só de você sentar à mesa com alguém para comer, quer dizer que eu já estava aceitando aquela pessoa. Então olha só, imagina naquele tempo, imagine o escândalo que Jesus estava causando naquele tempo, irmãos. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Imagine o escândalo que Jesus estava trazendo para aquele povo religioso. Até hoje, existe muita religiosidade dentro da igreja. Mas agora imagina 2000 anos atrás, os fariseus vendo Jesus sentando à mesa com os pecadores, publicanos, prostitutas. Naquela cultura de antes, isso era uma validação. E aí sabe o que os fariseus piravam? Porque na cabeça deles era tipo assim, como que pode então esse cara se falar ser o mestre, sendo que ele está validando esses que são pecadores, que não oram, que não jejuam, que não lêem as escrituras, que não pagam os dízimos, enquanto nós estamos aqui fazendo tudo corretamente. Então esse foi o nó na cabeça que estava dando na cabeça dos irmãos ali religiosos, irmãos. Como que pode isso acontecer? Então tudo isso por conta da iniciativa graciosa de um Deus pródigo, que não olha para as pessoas medindo, não olha para as pessoas olhando para elas o que são ou deixam de ser. E por que, irmãos, que a mensagem de Jesus era atrativa e a mensagem dos fariseus não era atrativa? Por que os publicanos e pecadores não aguentavam ouvir os mestres da lei pregando o evangelho? E por que eles amavam ouvir Jesus pregar o evangelho? E eu vou falar um segredo aqui para vocês, irmãos. Se vocês não sabem desse segredo, anota ele aí que é muito precioso. O evangelho não pode ser tão ofensivo a ponto de não se tornar atraente. Mas ele também não pode ser tão atraente a ponto de não te constranger. Eu vou repetir, meu irmão, de novo. Amém? Você anotar isso aí, memorizar isso aí. O evangelho não pode ser tão ofensivo a ponto de não ser atrativo. Mas também ele não pode ser tão atrativo a ponto de não te constranger. Então a mesma mensagem que te atrai, ela tem que te ofender. A mesma mensagem que te atrai, ela tem que te constranger. Porque se ela é só atrativa, ela não gera mudança. E se ela só te constrange, ela vai te machucar e não vai gerar transformação. Por isso que o evangelho pregado por Jesus, irmãos, reunia as multidões. É por isso que onde Jesus chegava, os pecadores gostavam de sentar para ouvir o mestre falar. Sabe por que talvez você não está conseguindo pregar o evangelho para as pessoas? Porque você só quer pregar religiosidade para eles. Eu lembro quando eu e meu irmão converteu, e a gente converteu aqueles convertidos meio radical, né? Sabe aqueles convertidos que assim, agora nós somos diferentes. E aí eu e meu irmão, a gente tentava pegar minha mãe de jeito, só batendo. Minha mãe católica, eu e meu irmão converteu e achou que agora a gente era os caras, né? E era só batendo, irmãos. A gente só ia naqueles textos clichê, não pode adorar a imagem, não pode fazer isso. Só ofendendo, só ofensivo e nem um pouco atrativo. Então o evangelho pregado por Jesus Cristo, ele era ofensivo, mas ele era atraente.
Ele gerava constrangimento, mas ao mesmo tempo ele gerava amor, ele gerava então uma atração, porque Cristo é amor. Ele tinha amor nas palavras que ele falava, ele tinha zelo nas palavras, enquanto os fariseus estavam mandando todo mundo para o fogo do inferno. Você já viu aquele tipo de mensagem que manda todo mundo para o inferno, gente? Uma vez no curso de teologia tinha um professor no curso de teologia, gente, que ele tinha convicção que só Jesus, os apóstolos e ele ia para o céu, o resto todo mundo ia para o inferno. Não é à toa que cada aula dele levantava uns 2, 3 e ia embora e nunca mais voltava. Então tem mensagens, irmãos, que elas são tão ofensivas, que ela machuca, ela não gera transformação. Mas existem mensagens também, que só está massageando seu ego, irmãos. Se você está indo para a igreja só para ter o ego massageado, porque, nossa, eu choro quando eu vou naquele culto. Irmão, você não está chorando de remorso pela vida miserável que você está levando. Se você não está chorando porque você está levando uma vida desgraçada, que é sem graça, né? Não, mas eu choro porque é emoção demais. Não, irmãos, está errado. A mensagem do Evangelho, ela tem que gerar constrangimento em você, a ponto de você assumir para você mesmo o quanto você é falho, pecador e carece da graça do Senhor. O quanto você precisa de mudança, o quanto você precisa se posicionar. Mas aí sabe o que acontece? Com a sua Bíblia aberta aí, olha só o verso 25, que vai dizer, irmãos. Lembra das 3 figuras? Quem são elas? Vamos refrescar a memória aqui. O pai representa quem? Não, espera aí, para ficar bem claro aqui para vocês. O pai representa quem? O filho mais novo. Publicanos e pecadores. E o mais velho? E você, representa qual? Não, estou brincando. Espera aí, daqui a pouco você vai entender quem é você. Olha o verso 25, irmãos, olha o que vai dizer aqui. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, não estava dentro da casa. Quando foi se aproximando da casa, ouviu o som das músicas e das danças. Ou seja, ele já começou a perceber que tinha festa. Ele começou a perceber que tinha pessoas felizes naquele ambiente. Ele começou a perceber que estava rolando uma alegria ali naquele ambiente. Só que o problema é que ele não estava na festa ainda. Ele não foi o convidado de honra. Sabe o que é o problema dos religiosos? É que eles ficam machucados quando eles não são os primeiros a serem convidados. Ah, mas o pastor esqueceu de me chamar. Irmãos, o maduro é aquele que não precisa de convite, porque ele sabe aonde ele faz parte e onde ele não faz parte. A maturidade não é aquele que fica carente de um convite. A maturidade é aquele que está sempre pronto, com proatividade para se apresentar, porque ele se alistou. Quem se alista não espera o convite, ele está sempre preparado. Mas o irmão mais velho ficou triste, porque ele chegou, estava tendo uma festa. E olha o que vai dizer no verso 28, mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Esse é o Deus pródigo, o Deus que não importa a ira, não importa a tensão, ele sempre em humildade está pronto ali para resolver a situação. Um Deus, um pai que sempre está pronto para reconciliar os irmãos, independente da situação. Ele sempre vai estar ali pronto para reconciliar a família, reconciliar os irmãos. Mas olha o que diz no verso 29, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter recebido uma só ordem sua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. Sabe o que é que isso me parece? Religiosidade. Pastor, mas tem tanto tempo que eu estou aqui servindo na igreja. Você não serve a igreja, você não serve o pastor, você serve ao seu Senhor. Quer comais, quer bebais,
façais para a glória de Deus. Tudo, irmãos, que fizeres, faça de todo o teu coração, não para agradar a homens, mas para agradar o seu Senhor. Sabe o que o irmão mais velho estava fazendo? Trabalhando para agradar o pai. Trabalhando para o pai ver, notar ele, menininho bom, que menino bom esse aqui. Não, irmãos, tudo que é do pai é seu também. O seu reconhecimento, irmãos, já veio ali na cruz, quando Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, tudo foi pago, toda a dívida foi sanada, tudo foi resolvido. Mas aí no verso 31, então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possui é igualmente teu. Maturidade, irmãos, não é ficar esperando que o pai te dê algo, porque você está fazendo algo para merecer. Maturidade não é você fazer algo para o pai esperando retribuições. Maturidade não é você ficar fazendo por merecer. Maturidade é quando você faz porque você entendeu que tudo que você precisava, você já recebeu. Não há mais nada para receber. Então maturidade é entender que tudo na casa do Pai é nosso. Tudo que tem na casa do Pai já é nosso. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer. Mas sabe por que o irmão mais velho não conseguia entender isso? Sabe por que o irmão mais velho tinha dificuldade de compreender isso? A ponto de se irar, irmãos. Nós estamos falando de família biológica aqui, irmãos. Irado um com o outro, porque o outro estava sendo reconhecido, estava tendo festa para ele. Mas sabe por que o irmão mais velho não conseguia? Porque ele não sabia a diferença entre justiça e justificação. Gente religiosa ama justiça. Crente religioso ama justiça, é um bando de justiceiro. Pecou, tem que pagar. Olho por olho, dente por dente, né? Muda para Dubai, irmão. Olha, o que você está fazendo no Brasil? Já que você é um crente tão religioso assim, vai lá para Dubai, porque lá se você roubar, eles vão cortar sua mão. Lá se alguém matar, eles vão matar também. Aí você não precisa nem viver na religiosidade, é a lei mesmo. Aí está tudo certo, lá você pode ser religioso, porque a lei permite, né? Mas aqui, irmãos, o irmão mais velho não compreendia a diferença entre justiça e justificação. Justiça é você pagar por aquilo que você fez. Justiça é o que a lei do homem diz: se você roubar, se você matar, você vai ser preso, você precisa pagar por isso. Agora, justificação é quando alguém assume a culpa no seu lugar. Justificação é quando alguém, irmãos, fala assim: pode isentar, meu irmão, deixa que eu pago essa conta. Isso é justificação. E o irmão mais velho não conseguia compreender que teria possibilidade de alguém justificar. O irmão mais velho não conseguia colocar isso na cabeça, porque ele era religioso, ele era autossuficiente, ele era feitor de boas obras. E era isso que Jesus estava tentando, irmãos, gritar para os fariseus e mestres da lei. Era isso que nessa parábola Jesus está tentando quase que desenhar, irmãos. Se fosse hoje em dia, Jesus ia pegar um quadro e ia desenhar para eles aqui, ó. Esses aqui, ó, são vocês. O irmão mais velho é você, o irmão mais velho. Talvez é você o irmão mais velho. Talvez nessa parábola aqui você está falando assim: não, eu não sou o irmão mais novo, eu não estou me prostituindo, eu não estou fugindo de Deus, não. Mas talvez você está se identificando bastante com o irmão mais velho. Talvez você está se identificando bastante com essas características que o irmão mais velho tem. O irmão mais velho, ele queria justificar na força do braço o seu mérito, mas Jesus frustrou todos os seus planos. Sabe por quê? Jesus é especialista em frustrar seus planos, irmãos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você pode dizer um amém por isso? Porque seus planos são frustrados. Seus planos são fracassados muito antes deles nascer, irmão.
Aí você está assim, não, Diego, mas como assim? A minha empresa é um sucesso. Claro, porque foi Jesus que desenhou o plano e te entregou. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Muito maiores do que você pode se imaginar, que você possa pensar, que você possa desejar. Os planos dele é muito maior do que os nossos. Mas a religião, irmãos, faz você acreditar que é na força do seu braço. É por isso que nós precisamos da iniciativa de um pai. Olha o que o pai faz no verso 20, irmãos. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda à distância, quando seu pai o viu. Pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Irmãos, vamos pensar comigo aqui. Vamos fazer uma viagem aqui comigo. Sabia que tem alguns textos, principalmente as parábolas. Eu gosto de ler e viajar na maionese, assim, sabe? Imaginando, acontecendo, vendo tudo. Desenho um filme na cabeça. Imagina o filho que tinha, só para vocês terem ideia, naquele tempo, não é como hoje. Hoje é muito normal um filho chegar no pai e falar assim: pai, me dá minha parte da herança aí. O senhor já está velho mesmo, daqui uns dias morre, vamos organizar esse negócio logo. Está tudo bem. Tem pais que até faz isso em vida mesmo para ficar mais fácil, porque dá um trabalho danado depois que morre. Inventário judicial é canseiro, irmãos. Se você é pai aí, tem bens, patrimônio, já faz isso em vida mesmo, porque dá trabalho. Está ali a Jordana, advogada, sabe o que eu estou falando, dá um trabalho danado. Então às vezes o cara já está ficando mais velho, ele já faz isso logo, está tudo certo, mas naquele tempo não, irmãos. Naquele tempo pedir a herança antes do pai morrer significava muito. Significava dizer assim: você não vale mais nada para mim, você não tem mais nenhum significado para mim, eu desejo a sua morte, por isso me dá logo a minha herança. Esse era o real significado. E agora imagina comigo a cena, esse filho que falou isso para o pai: você não vale mais nada para mim, você não tem mais nenhum significado para mim, tomou toda a parte da sua herança. E detalhe, irmãos, naquele tempo não existia a fórmula de você pegar a parte da herança, dar para o filho mais jovem e ficar com o resto. Não era assim que funcionava. Você tinha que dividir a herança por completo. O filho mais velho tinha 2 vezes a parte do mais novo. Ou seja, o pai ficou com quanto? Com nada. O pai só tinha direito ao sustento até a sua morte, mas ele não tinha mais herança. A parte do mais novo foi dada, a parte do mais velho foi dada para o mais velho. Agora imagina a cena: o filho mais novo, caindo em si, voltando para casa. Imagina o desespero na cabeça desse menino: eu vou chegar lá, meu pai vai querer me matar. Eu vou chegar lá, o mínimo que eu vou receber é uma surra bem dada. Eu vou chegar lá, meu pai não vai mais querer saber de mim. Irmãos, mas existe a iniciativa de um Deus pródigo. Um Deus que não olha para você e não olha para o seu passado. Um Deus que não olha para você e não olha para os seus erros, mas Ele olha com um olhar de amor, um olhar de compaixão. E olha o que esse pai faz: muito o abraçou e muito beijou. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Não importa o seu passado, não importa o que você fez lá fora, não importa o que você fez hoje à tarde. Ele não está olhando para isso. Ele está aqui hoje pronto para te abraçar, para muito abraçar e para te beijar. E se Ele te trouxe aqui hoje, irmãos, pode ter certeza que Ele não te trouxe aqui para olhar para você, apontar o dedo e falar dos seus erros e dos seus pecados. Mas se Ele te trouxe aqui hoje, foi porque Ele quer ministrar sobre a sua vida amor. Porque esse é o Deus de amor. E o que isso tem a ver, irmãos? Tem muita coisa a ver. A iniciativa da graça, ela vem antes de qualquer iniciativa sua. A graça, ela te alcança muito antes, irmãos, de você imaginar. Primeiro Ele te aceita, depois você se arrepende. Você não é perdoado porque muito se arrependeu, você é perdoado por causa do amor do Pai. O arrependimento é fruto do amor do Deus pródigo. Um amor que, segundo Paulo, é um amor que nos constrange, e constrange mesmo, irmãos.
Constrange mesmo, porque quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para as coisas erradas que eu já fiz, quando eu olho para o quão miserável eu era, e por aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu falo assim, só um Deus pródigo, um Deus que não mede esforços para me abençoar, poderia fazer o que Ele tem feito por mim. E assim tem que ser nas nossas vidas, irmãos. Jesus estava dando um grito para os fariseus, Jesus estava estampando na cara dos fariseus, para de olhar para o filho mais novo, para de olhar para o cisco que está no olho do irmão que está lá fora, e olha para o travessão que está no seu olho aí, para de olhar para as coisas que o irmão que está lá fora está fazendo, e olha para o que você está fazendo dentro da casa do Pai. Para de preocupar, irmãos, com o que os irmãos estão fazendo, preocupa com o que você tem feito. Preocupa com aquilo que você tem feito. Paulo vai nos mostrar sobre isso no texto que ele escreveu aos Coríntios, que diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo todo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados, e a nós confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19, irmãos. Deus não estava olhando para nós os nossos pecados, Ele não estava imputando sobre nós as nossas transgressões, mas Ele estava colocando sobre nós a reconciliação. Ele estava reconciliando o mundo. Então que nós possamos olhar, irmãos, para Deus com um olhar de Pai, um Pai que nos ama. E olha só, para isso nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos nos render e aceitar, irmãos, a iniciativa do que o pai pródigo está fazendo. Nós precisamos ser atraídos por ele. Nós precisamos entender, irmãos, que não é pelo mérito daquilo que eu estou fazendo, não é pela quantidade de vezes que eu vim aos domingos à igreja, não é pela quantidade de domingos que eu deixei de estar passeando com a minha família e eu estava aqui na igreja, que Deus vai me aceitar mais, ou vai me aceitar menos, ou vai me amar mais, ou vai me amar menos. Nós precisamos então, irmãos, entender que a única forma de nós voltarmos para a casa do Pai é através da iniciativa do amor de um Deus pródigo. Nós precisamos nos render a esse amor, sabe por quê? Porque uma segunda coisa que nós cometemos é o pecado da autossuficiência. Diga assim comigo, autossuficiência. Autossuficiência é você achar que você é capaz. Era o que o filho mais velho estava achando. Porque quando o pai encontra o filho mais velho, ele estava furioso, irmãos. Ele está virado, a Bíblia diz que ele está virado, irmãos. A ira estava sobre ele, porque ele se achava autossuficiente demais. Ele achava que tudo aquilo que ele estava fazendo, irmãos, era suficiente para que ele fosse recebido todos os dias com festa, que ele pudesse fazer festa todos os dias com seus amigos, e tudo isso ele poderia ter feito. Mas sabe por que ele não fazia? Porque ele estava tão cego pela religião, ele estava tão cego pela religiosidade, que ele não conseguia desfrutar daquilo que o Pai tinha para ele. A Bíblia vai dizer que se o Cristo vos libertar, verdadeiramente nós somos livres, não há mais nada que nos escravize. Mas nós precisamos aceitar o caminho da graça e abandonar a justiça própria. Mas muitos ainda optam em andar por justiça própria, por mérito. No reino de Deus, irmãos, é diferente lá fora. Lá fora você pode até caminhar por meritocracia, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola, quem tira a melhor nota. Mas no reino de Deus, irmãos, não existe meritocracia. Existem pessoas rendidas ao amor do Senhor. Não existe maior, não existe menor. Nós estamos todo mundo nivelados. Por isso que Deus traz todo mundo para a mesa. Por isso que Jesus sentava à mesa, tanto com prostitutas, quanto com pecadores, quanto com os publicanos. Ele sentava à mesa, porque quando você senta à mesa, todo mundo fica no mesmo nível. Todo mundo está nivelado. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Por isso Jesus fazia questão da pedagogia da mesa, para que ninguém se achasse superior aos outros, mas que todos se colocassem no mesmo nível espiritual. E ser um cristão de verdade, irmãos, não é só se arrepender dos pecados, porque tem hora que nós achamos que só porque eu me arrependi dos meus pecados, agora eu sou um cristão completo. Mas vai muito além disso. Arrepender da sua justiça própria faz parte
de ser um cristão completo. Além disso também, a sua motivação pelo qual você está fazendo as obras. Qual é a sua motivação? Qual é a motivação quando você acorda da sua cama e faz uma oração ao Senhor? Qual a sua motivação quando chega no domingo e você fala assim, hoje eu vou à casa do Pai? Qual é a verdadeira motivação? Você está indo com qual motivação? Qual motivação você faz caridade para os irmãos? Qual é a sua motivação? Você tem tentado fazer justiça com as suas próprias mãos? Entenda uma coisa, irmãos. Se você está buscando reconhecimento, tapa nas costas, dizendo que você é bom, que o que você faz impressiona Deus com a sua atitude, irmãos, você precisa muito mais do que só se arrepender dos seus pecados para se tornar um cristão verdadeiro. Vai muito além disso. Philip Yancey diz o seguinte: não há nada que eu faça para Deus que faça com que Ele me ame mais, e não há nada que eu faça para Deus que faça com que Ele me ame menos. Ele simplesmente me ama. Então, irmãos, um Deus pródigo, um Deus intenso, não há nada que você faça que vai fazer Ele te amar mais, nada que você possa fazer que vai impressionar Ele, a ponto dele falar assim, eu amo mais esse cara. E também não há nada que você faça que vai fazer com que Ele te ame menos. Às vezes você tem alguns pecados aí que vêm à memória, te condena muitas vezes, fala assim, você não é merecedor. Às vezes você tem umas lutas aí internas, às vezes você tem um espinho na carne que você fala assim, Deus não me ama, não tem como Deus me amar tanto, eu sou muito pecador, eu sou muito sujo, é muita sujeira para uma pessoa só, para Deus me amar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos. Ele te ama. O amor de Deus é incondicional. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a sua identidade, é se alistar ao reino de Deus, é perder o seu nome, as suas vontades, é perder sua fome por títulos e reconhecimento. Isso é o negar a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é você deixar as suas vontades de lado e fazer as vontades do Pai. Mas a vontade do Pai é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que você só confia em alguém quando você tem muita intimidade nessa pessoa. Sabe por que às vezes nós temos muita dificuldade de confiar na boa, agradável e perfeita vontade? Porque falta intimidade. Falta intimidade entre nós e o Pai, a ponto de eu ainda achar que a vontade dele não é tão boa quanto a minha. Por isso eu prefiro fazer a minha. Então, quanto mais eu desenvolvo essa intimidade, quanto mais eu desenvolvo esse vínculo com Ele, mais confiança eu tenho nos planos dEle para a minha vida. Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas pela graça. Nós somos salvos, irmãos, não pelo que fizemos, não pelo nosso merecimento, não pelas nossas obras, não pelo que eu faço, mas simplesmente pela graça. E a graça veio de graça para você, mas teve um preço muito caro ali na cruz. Então não banalize a graça, porque ela foi cara demais, irmãos. Tem gente que acha que porque recebeu a graça, ela foi de graça, irmãos. Não, ela custou muito caro. Ela custou o preço mais caro que tinha como se pagar. Ela custou o sacrifício do unigênito, o Deus, o Filho unigênito, ali na cruz do Calvário, para que você pudesse receber ela de graça. E por último, irmãos, precisamos nos mostrar, nos prostrar e reconhecer o verdadeiro irmão mais velho. Você lembra qual foi o preço que foi pago para o irmão mais novo voltar para casa?
Quanto que ele pagou para voltar para casa? Nada. O pai simplesmente abriu os braços, o abraçou e o beijou. Mas observe uma coisa, irmãos: o irmão mais velho era o detentor de toda a herança, não era mais do pai. Então a roupa, a sandália, o anel, o cordeiro que foi sacrificado, quem estava pagando essa conta? O irmão mais velho. É por isso que ele estava furioso, porque ele chegou e viu festa. Ele falou assim: eu estou pagando essa festa para aquele menino que gastou tudo com prostituta, com bebedice, e eu estou pagando essa conta. Por isso que ele ficou irado, irmãos. É por isso que ele estava mais bravo ainda, porque além de não ser para ele, era com o dinheiro dele. Naquele momento o pai não tinha mais herança, tudo foi às custas do irmão mais velho. Então nós precisamos entender uma coisa aqui em Lucas 15, irmãos. Nós precisamos entender de fato que a ovelha perdida, na primeira parábola, o pastor foi buscá-la. Na segunda parábola, a dracma se perde. O que acontece? A mulher foi atrás dela. E na terceira parábola, quando o filho mais moço se perde, alguém tinha que buscá-lo. A expectativa de Jesus é que alguém fosse atrás do irmão mais novo. Alguém tinha que se mover. E quem é esse alguém? O irmão mais velho. O que Jesus está querendo ministrar para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, é que muitos estão aqui perdidos, pecadores, publicanos, prostitutas, e vocês deveriam ir atrás deles, tudo às suas custas. Vocês deveriam pagar a conta para que eles viessem. Agora, muitas vezes, irmãos, Deus nos abençoa, nos prospera. Amém? A gente tem carro, tem casa, tem comida boa, mas é só para você, né? É porque você é o irmão mais velho, é tudo seu agora, né? E você não está disposto a pagar a conta para o irmão mais novo. Você não está disposto de abrir mão de um pouco daquilo que é seu, para que o irmão mais novo seja recebido com festa. Irmão, qual foi a última vez que você mandou mensagem para alguma pessoa que estava precisando vir à igreja? Vinha à igreja? Está de boa. Qual foi a última vez, irmãos, que você desviou sua rota para deixar alguém em casa, ou para buscar alguém para vir para a casa do Senhor? Sabe por quê? Porque nós nos parecemos muito mais com o irmão mais velho do que com o irmão mais novo, né? A gente é muito parecido com o irmão mais velho, a gente é feitor de boas obras. A gente é autossuficiente, a gente lê as escrituras, irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente ora todo dia, está tudo certo, está tudo bem, a gente está fazendo tudo o que tinha que fazer, igual os fariseus faziam. Eles achavam que aquilo era o suficiente, irmãos, mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles, o que Jesus está nos apontando, é que isso não está certo e que isso não é o suficiente, mas nós precisamos reconhecer quem é o verdadeiro irmão mais velho. Porque tudo que esse irmão mais velho fez de errado na parábola, o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, consertou. Jesus, esse sim, irmãos, é aquele que é o irmão mais velho, que nos trouxe para a casa do Pai. Ele nos restituiu, Ele nos inseriu a família. E melhor de tudo, tudo por sua conta. Ele pagou tudo, foi tudo por conta dele. Não foi porque nós pagamos, não foi pelo que nós fizemos. Ele fez tudo. E o verso 31 vai dizer assim: então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre esteve comigo, tudo o que possuo é igualmente seu. O problema, sabe o que é? É que o irmão mais velho nunca caiu em si. A diferença do mais novo para o mais velho é porque o mais novo, a Bíblia vai dizer assim, caindo em si. Ele caiu em si. E quando ele cai em si, irmãos, ele viu o quanto ele estava errado. E o irmão mais velho, dentro da casa do pai, ele nunca tinha caído em si. Ele nunca tinha parado para pensar: eu estou na casa do meu pai, tudo é meu, tudo isso aqui é meu, tudo eu posso desfrutar. Mas ele estava tão preso aos seus afazeres, ele estava tão preso às suas demandas, ele estava tão preso à sua religiosidade, que ele não conseguia ter uma cosmovisão de que tudo aquilo era dele também.
E aí ele só cai em si quando ele vê o irmão celebrando sem merecer. E aí, por ser religioso, ele fala assim: ele não fez nada. Ele não fez nada para merecer. E aí, irmãos, às vezes você vai ver alguém vindo aqui na frente, pegando o microfone, orando, cantando, celebrando, pregando. Você vai falar assim: o que ele fez para estar lá? Diga assim comigo: nada. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque o dia que alguém tiver que fazer alguma coisa para estar aqui, ele fez porque ele queria reconhecimento, não foi graça. Então nós precisamos compreender, irmãos, que nem sempre é da maneira com que nós imaginamos. Nós estávamos olhando aqui para essa parábola, olhando para o filho mais moço e falando assim: esse é o pecador, esse é o errado dessa história, esse aí é o que fez tudo errado. Mas o irmão mais velho era tão errado quanto o mais novo. Porém, dentro da casa do pai, perto do pai, lado a lado com o pai, andando com o pai, lendo a Bíblia, irmãos, orando, achando que estava tudo certo, autossuficiente. Mas na hora que ele vê o irmão mais moço, o irmão mais novo sendo honrado pelo pai, aí ele cai em si, ele se ira. E aí, irmãos, nessa hora é apontado sobre a vida dele o quão ele estava errado mesmo estando dentro da casa do pai. E quantas vezes, irmãos, nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos andando com Jesus e nós estamos sendo tão religiosos, nós estamos julgando tanto a vida dos irmãos, esquecemos de olhar para a nossa. Às vezes a gente olha tanto para fora que esquece de olhar para dentro, esquece de olhar para aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida, e a gente quer que Deus ministre na vida do outro. Você já viu quando você está aqui no culto e fala assim: nossa, essa palavra seria boa demais para fulano de tal, ele tinha que estar aqui. Quem já fez isso além de mim, né? Nossa, aquele irmão tinha que estar aqui, essa palavra é para ele, não é possível, como é que ele não está aqui? É porque não era para ser para ele, era para você mesmo. Porque se fosse para ele, irmão, ele estava aqui, Deus tinha trago ele. Então, se essa palavra, irmãos, está sendo ministrada hoje, e você está aqui, irmãos, fala assim: é para mim. Amém, irmãos? Se Deus trouxe você aqui de alguma maneira, é porque essa palavra é para você. Quando o filho mais moço voltou, irmãos, teve festa, mas ele não possuía nada, tudo naquela casa era do irmão mais velho. Como nós conseguimos então a vestimenta do pai? Que ele recebeu uma vestimenta, porque Jesus ficou nu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser revestidos pelo Cordeiro. Como então que o pai fez um banquete? Porque Jesus bebeu do copo da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos beber do cálice da alegria de Deus. Todas as vezes que Jesus orou, ele disse: Pai, só na cruz, ele brada então: Deus meu, Deus meu. Ou seja, ele perdeu o título de filho, para que nós pudéssemos chamá-lo Deus de Pai. Então Jesus, irmãos, ele é o nosso irmão mais velho, que abriu mão de tudo, ele deixou tudo, para que nós pudéssemos desfrutar. Hebreus capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: pois tanto o que sacrifica, como os que são sacrificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, que sacrificou tudo, que abriu mão de tudo, para que eu e você pudéssemos receber vestes, para que eu e você pudéssemos receber sandálias, para que eu e você pudéssemos ter um anel no dedo da nova aliança, para que eu e você pudéssemos desfrutar do Cordeiro. Ele fez tudo isso por nós, irmãos. Mas nós insistimos em sermos pecadores, nós insistimos em andarmos no pecado, nós insistimos em nos comportar como fariseus, religiosos, mestres da lei, fazedores de boas obras, autossuficiente, que eu só vou aos pés da cruz quando eu preciso de algo. Ainda bem que Deus não pensa como o ser humano, porque se Deus pensasse como ser humano, nós estávamos todo mundo enrolado, nossa vida era só dor, só prejuízo, só sofrimento. Sabe por quê? Porque o ser humano precisa de dor, sofrimento e prejuízo para ele buscar a Deus.
Você quer ver um povo que busca a Deus com todas as forças do mundo? Deixa doente para ver. Deixa ficar quebrado para ver. Quebra, fica sem dinheiro. Passa por dificuldade, para você ver um povo que vai atrás de Deus, irmãos, loucamente. Tem gente que faz procissão, tem gente que fica não sei quantas horas de joelho, tem gente que faz campanha, tem gente que faz de tudo, irmãos. Vai para o monte 3 meses seguidos. Não estou falando que isso não possa ser feito, irmão. Faça, mas faça com amor, não por religiosidade. Mas se Deus pensasse igual eu e você, irmãos, nós estávamos fritos. Nossa vida era só sofrimento, só derrota, porque é a única forma que as pessoas se rendem ao Senhor. Parece que quando está tudo bem na nossa vida, Deus não cabe mais nos nossos planos. Você já viu quando a gente faz uma viagem de férias, irmãos? Você quer um exemplo muito claro disso? Eu gravei um vídeo há muito tempo atrás, quando eu era Jesus Freak, né? Louco por Jesus. E aí vocês lembram do Loucos por Jesus, gente? Ninguém é dessa época aqui, pelo amor de Deus. Vocês estão muito pouco crente aí. Jesus Freak, nunca viu Luizinho Barreto? Andava com a Bíblia 24 horas por dia, ia para academia com a Bíblia. Então na minha época de Jesus Freak eu fiz um vídeo que eu falava assim, tirando férias de Deus. E como esse vídeo é real, você quer ver o tanto que você tira férias de Deus? Quem aqui quando viaja, para descanso, não estou falando viagem a trabalho, não estou falando viagem missionária, quando você viaja para descanso, você vai lá para a praia, sombra e água fresca. Primeira pergunta, não precisa me responder não, irmãos, mas primeira perguntinha, essa é a de entrada, você leva pelo menos a Bíblia? Vai pesar na mala, né? Ainda mais agora com redução de mala, né? Vai no celular, né, pastor? Mas faça, a Bíblia online, ótimo. Quantas vezes você abre ela lá? Sabe por quê? Quando você está desfrutando do melhor da sua vida, Deus não cabe nesse lugar. O momento que você mais deveria engrandecer o nome do Senhor, o momento onde você mais deveria buscar a presença do Senhor, é quando você está desfrutando daquilo que Ele pagou a conta para você desfrutar. Não acha porque você comprou essa viagem parcelada e está pagando, não acha porque você ganhou um bônus e está viajando, que não foi Deus que proporcionou isso para você. E aí a gente tira férias de Deus. Agora, irmão, fica doente para você ver. Aí você vai ver lá no grupo da igreja. Vamos orar pelo irmão tal que está passando, está ruim, está no... Está certo, mas nós vamos orar. Não estou falando que vocês não possam mandar, continue mandando. Só estou falando que na maioria das vezes que nós buscamos ao Senhor, é quando nós estamos com dificuldades. Nós nos rendemos aos pés da cruz, quando nós estamos precisando de algo em troca. Quando nós queremos barganhar com o Senhor, enquanto tudo que Ele quer, irmãos, é que você só caia em si. Tudo que Ele quer, tudo que Ele espera de você, é que você caia em si, e volte para casa. E volte para casa, irmãos, sem esperar nada em troca, porque já existe uma roupa preparada, já existe uma sandália preparada, já existe um anel pronto para você, já existe um cordeiro sacrificado esperando por você. Ele só espera que você caia em si. Então que nessa noite, irmãos, nós não vamos mais viver como esses fariseus e esses mestres da lei. Até porque, se você fosse o filho mais novo, você nem estaria aqui, porque você estaria tão distante da casa do pai, que nem daria tempo de chegar nessa reunião. Então, não é sobre o filho mais moço, sobre o filho mais novo que eu estou falando nessa noite. Não é sobre ele, porque se fosse sobre ele, irmãos, vocês estariam muito distante daqui. Mas eu quero falar sobre o filho mais velho, o religioso, o pomposo, o crente, aquele que gosta de usar um bom evangeliquez, até uma boa teologia várias vezes, mas que está tão perdido quanto aquele que está distante. E a nossa função, como irmãos mais velhos, seríamos ir atrás daqueles que estão perdidos lá fora. É por isso, irmãos, que o nosso culto não é aos domingos.
O nosso culto começa nas segundas-feiras. O nosso culto começa quando a gente sai daqui, irmãos. É aí onde a gente vai ter que pregar o Evangelho. Aqui nós só estamos reunidos, ganhando forças, recarregando as baterias, para que quando a gente saia daqui, aí sim, comece então o nosso campo missionário. Que aí sim comece então a nossa missão, pela qual nós somos chamados como irmãos mais velhos. Chegou a hora, irmãos, de irmos atrás dos irmãos que estão perdidos. E não só os que estão perdidos fora da casa do Pai, mas os que estão perdidos também dentro da casa do Pai. Eu quero orar com você nessa noite. E a minha oração nessa noite, irmãos, é para que o Senhor ministre ao seu coração. Para que, se você esteja parecido demais com esse irmão mais velho aqui, pelo qual nós tanto falamos aqui, para que nessa noite você caia em si. A minha oração é para que você caia em si, porque tudo mudou na vida do filho mais moço, quando ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele volta para a casa do Pai. Então, irmãos, às vezes você está dentro da casa do Pai, mas você está precisando cair em si. Ou às vezes você está próximo da casa do Pai, mas ainda não caiu em si. E tudo que Ele mais quer é colocar sobre você vestes novas, uma sandália nova, um anel, uma aliança de compromisso com você. E aliança significa compromisso. Não é só um compromisso dele com você, mas é um compromisso seu com ele. Qual é o seu compromisso com ele, irmãos? Está cansativo vir aos cultos aos domingos, irmãos? Está difícil para você vir no culto domingo? Não precisa vir não, porque só o culto do domingo é muito pouco. Você deveria cultuá-lo todos os dias. Se você está medindo a sua caminhada, a sua aliança com Ele só aos domingos, talvez você precisa cair em si. A nossa aliança com Ele não é só aos domingos, a nossa aliança com Ele é todos os dias. A nossa decisão de caminhar com Cristo é uma decisão diária. Todos os dias eu acordo e reafirmo a minha aliança com Ele, o meu compromisso com o meu Senhor, em caminhar com Ele todos os dias da minha vida, até que Ele venha. Nós somos a noiva, e como uma noiva espera pelo noivo todos os dias, espera pelo casamento todos os dias, assim é a igreja do Senhor, todos os dias, reafirmando a aliança que você fez com Ele. E não faça essa aliança só por uma troca, irmãos. Todas as coisas já te pertencem, você tem tudo no Senhor. Tudo o que você precisa. O salmista vai dizer que no Senhor você tem perdão completo dos seus pecados, que no Senhor você tem uma coroa, que no Senhor você já foi sarado, não há mais doença sobre a sua vida, mas é no Senhor. Você precisa estar no Senhor, não é na igreja, não é na religião. Você não tem que estar inserido dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Você precisa estar no Senhor. Quando você entende o que é estar no Senhor, você desfruta de todas essas coisas. Então nessa noite, irmãos, eu quero que você ore e peça para Deus trazer uma revelação ao seu coração. Converse com Ele, fala assim: Senhor, eu quero cair em mim, eu quero perceber, me faz percebido de como eu tenho vivido a minha fé cristã, de como eu tenho vivido a minha caminhada cristã, de como tem sido todos os meus dias na minha caminhada cristã, para que eu não seja um mero consumidor da fé, para que eu não seja um mero espectador daquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra, mas que eu possa desfrutar de fato da tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu te convido agora, sentado aí como você está, curva a sua cabeça, feche seu